Olá, vamos falar sobre a criação dos céus e da terra? Não a criação do universo, como nos pintam, esse universo aí infinito, né? Mas a criação dos céus e da terra. Eu vou falar já de pronto que eu não creio que a Terra foi criada em 7 dias de 24 horas. Eu já criei nisso há anos atrás, né? Mas tem mais de 10 ou 12 ou 15 anos que eu não creio assim mais. Então vamos ver. No primeiro capítulo de Gênesis, de toda a Escritura, nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Só diz isso. A nossa Bíblia é separada em capítulos e versículos. Quando ela foi escrita, não foi escrita assim. Isso só foi feito para facilitar a leitura, o estudo. Mas ele faz uma afirmativa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí na divisão de versículos, tem a parte B do versículo após essa afirmativa. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Esse, na verdade, é o tempo verbal correto no original. E não era como está nas nossas traduções. Então a terra se tornou sem forma e vazia. Então você subentende-se que nesse ínterim, entre no princípio Deus criou os céus e a terra se tornou sem forma e vazia, ocorreu um tempo que não sabemos, não está especificado, não está definido. Mas entendemos, até por outras passagens das Escrituras, que nesse período ocorreu a rebelião, a queda dos anjos. E aí, esses anjos que se rebelaram, caíram aqui na terra e ela passou a ter abismo, trevas e águas. A terra estava envolta de águas. Ou seja, aquele dilúvio do tempo de Noé parece que não foi o primeiro ou o único dilúvio. Aquele primeiro mundo parece que já tinha sido julgado por águas, dilúvios. E águas nesse sentido, e dilúvio e mar nas Escrituras sempre simbolizam a morte. Que lá em Apocalipse, no julgamento do trono branco, está escrito: e deu o Hades, o inferno e o mar, os mortos que nele haviam, e todos ficaram em pé. Então, ocorreu esse caos. Deus não criou a terra para ser um caos, como está lá em Isaías. Ele criou os céus e a terra, perfeito. Então, não diz, não especifica como que ele criou os céus. Fala que ele criou os céus e a terra e depois só passa a falar da terra. Então, se Deus é luz, nele não há treva nenhuma, como que ocorreu trevas? Como que tinha abismo? Trevas e abismo se reportam à queda, à separação, à falta de luz. E aí Deus vem nesse caos e diz: haja luz. E assim se fez. Houve tarde e manhã o primeiro dia. A Escritura diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Então, esse orbitar de manhã, o primeiro dia, teriam corrido 1000 anos. Depois o segundo dia, onde Deus fez um firmamento para dividir as águas de cima com as águas de baixo. E a esse firmamento ele chamou de céus. Não é a mesma palavra para no princípio Deus criou os céus. Não é a mesma expressão. E Deus determinou que assim fosse. E houve tarde de manhã, o segundo dia. Ou seja, teriam passado mais 1000 anos. De forma que, até o ponto que Deus disse, haja luz, desde este ponto que Deus disse, haja luz, até o ponto que Deus criou Adão, teriam se passado 5000 anos. Veja bem, isso não tem nada a ver com a teoria da evolução, que aí já é outra coisa. Porque a teoria da evolução fala de um Big Bang, e o universo foi criado, teria 14 bilhões de anos. E depois veio as galáxias, a nossa Via Láctea com o Sol no centro. E a Terra teria vindo após o Sol. Na Escritura, a Terra veio antes do Sol. Tanto porque o Sol foi criado, e a Lua, no quarto dia. No quarto dia, criou os luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e pôs as estrelas no firmamento, naquele firmamento que ele fez no primeiro dia. Ou seja, as estrelas estão no firmamento, nesse pedaço de um corpo que dizem Salmos, que é claro como cristal, como espelho fundido. Então esse objeto que ele colocou para fazer separação entre as águas de cima e as águas de baixo, nele ele pôs as estrelas. Isso vai contra totalmente a cosmologia moderna, que nos é ensinada principalmente por agências como a NASA. Mas mais de 200 povos antigos, de culturas diferentes, em épocas diferentes, eles tinham a mesma cosmovisão da criação. E só na década de 50 isso foi mudado. Então, meus amigos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus falou para Adão que se ele comesse, se ele se alimentasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele mesmo dia ele morreria. Ora, Adão não morreu no mesmo dia de 24 horas. Mesmo porque o que nos dá o tempo de 24 horas é o movimento do Sol e da Lua. E eles só foram criados no quarto dia, ou seja, no quarto milênio. Deus mentiu para Adão? Veja bem, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Adão viveu 930 anos. Ou seja, ele não cumpriu um dia de Deus. Ele não viveu uma eternidade, porque a eternidade não é para sempre. A eternidade é um tempo mensurável, só que ela é muito grande para o tempo humano.
fala no Salmo: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele será príncipe da paz, Pai da eternidade. A eternidade tem um início, Deus não tem. A eternidade não é Deus. Deus é sempre eterno, Ele é para sempre. Ele não tem começo nem fim, nem princípio nem final de dias. A eternidade, uma eternidade de Deus é um dia de Deus. São 1000 anos. Nenhum homem na Terra viveu um dia de Deus, uma eternidade de Deus. 1000 anos. Matusalém, que pelo menos está registrado que foi o que mais viveu 969 anos. Nem assim viveu uma eternidade, um dia de Deus. Por isso que Deus descansou no 7º dia, que o 7º dia é o dia do descanso, é o dia do Senhor, é os 1000 anos. E esse dia vai se cumprir e ninguém vai morrer, todos vão viver 1000 anos, será cumprido pela primeira vez no descanso do Senhor Jesus Cristo, no reino milenar de Jesus Cristo, o milênio, os 1000 anos de Cristo. Então isso aqui é só algumas informações superficiais, introdutórias, para adentrarmos nesse assunto de que o mundo não foi criado em 7 dias de 24 horas. Então, quando Adão foi criado, no início do 6º dia, ou do 6º milênio, e ele não completou o milênio dele, um dia dele, já tinham ocorrido 5000 anos para trás, do início da restauração da Terra, quando Deus disse: haja luz. Mas não sabemos quantos anos antes disso, quando no princípio, que no original essa expressão é Bereshit, é a única vez que ela é registrada em toda a Escritura, que os rabinos judeus até hoje se debruçam sobre essa expressão, significa princípio dos princípios. No princípio dos princípios, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus deixou registrado, Ele deixou uma dica, Ele deixou um caminho, uma pista para a gente não ser enganado. Porque houveram princípios, outros princípios depois, mas no princípio primeiro da criação, Deus criou os céus e a terra. E isso é comprovado quando Ele vem colocando um novo princípio, quando da restauração da terra, quando Ele começou a haja luz. Então, isso aqui é uma introdução. Espero que prossigamos para aprofundar mais neste assunto. Um abraço.